Então a gente começou a gravação errado, né? Thalia foi removida, não sei porquê, né? Algum problema com direitos autorais de imagem da Thalia, né? Deixa eu voltar aqui só os slides então, para a gente começar a gravação certinho. Nossa. Quando tudo dá problema de uma vez, né? Então, tá lá. Formas farmacêuticas plásticas, então, são formas que compreendem preparações de uso dermatológico, então são geralmente, né, são utilizadas, são feitas para serem utilizadas sobre a pele, tá? Então, o veículo nelas é capaz de interagir com a pele, tendo ele próprio uma ação emoliente, hidratante, secante, lubrificante e outras ações que você pode ter com esse tipo de forma farmacêutica. A gente estava falando aí do aerosol semana passada, né? Que é uma forma farmacêutica interessante porque ela passa ali por cima do machucado, ou da ferida, ou do problema que você tem na pele, e ela joga o produto sem você precisar encostar naquela região que está afetada, tá? A forma farmacêutica plástica, ela complementa isso, ela pode, inclusive, moldar a região, forma um filme, né? Que fala que elas são aplicadas na forma de filme. Então, ela forma um filme e se molda naquela região ali, fechando ou cobrindo todo o local onde precisa ser aplicada a medicação. Em geral, ela não se deseja que um fármaco veiculado no FFP seja absorvido, tendo a sua ação apenas no local. Portanto, utilizadas para tratamento de afecções de pele, como antimicrobianos, antifúngicos, para queimaduras, para assaduras. Então, a gente utiliza as FFPs para tratar a região, não para cair na corrente sanguínea, não para agir de forma sistêmica. Geralmente, a gente tem alguns géis, alguns tipos de produtos que são transdérmicos, que eles atravessam as camadas da pele e caem na corrente sanguínea, e aí faz parte de um outro tipo de produto, tá, que não seria a FFP. Então são representadas principalmente por pomadas, cremes e loções, géis, pastas e algumas outras preparações também, que são designadas como FFPs, formas farmacêuticas plásticas. Aqui a gente tem um quadro comparativo de formas farmacêuticas plásticas. Aqui a gente tem a forma farmacêutica, e a gente pode falar de cada uma, né? Da pomada, ela tem um aspecto mais gorduroso, tá? O recipiente, ou seja, aquilo que é utilizado para fazer a pomada, ele é lipofílico ou PEG, polietileno glicol. O fármaco pode ser solúvel ou insolúvel. No creme, ele tem um aspecto esbranquiçado, semissólido. O recipiente é uma emulsão água-óleo ou óleo-água. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso hoje. Será aí a forma farmacêutica que a gente mais vai falar das formas farmacêuticas plásticas, serão cremes e loções. E ele também tem fármacos que podem ser solúveis ou insolúveis. A loção também é bem parecido com o creme, só que em vez de ter um aspecto semissólido, ela tem um aspecto mais fluido. Tá? Então a loção ela tem uma parte maior de líquido, certo? Ela fica um pouco mais fluida. O recipiente é uma emulsão óleo-água, ou seja, a maior parte da emulsão de loção seria de água. Então tem fármacos também solúveis e insolúveis. Nos géis ou no gel, ele tem um aspecto translúcido, né? Então ele tem aí uma, uma transparência, né? O gel geralmente ele tem essa transparência. O recipiente dele é aquoso ou pode ser uma característica coloide, né? Que deixa aí a reologia da água um pouco mais grosseira. E ele tem fármacos dissolvidos na forma solúveis, né? Que são solúveis principalmente em água para estarem aí no gel. E por último a pasta, que tem um aspecto mais opaco, pode ser recipiente aquoso ou oleoso, e o fármaco, geralmente na pasta, está na forma insolúvel. Então, aí a gente tem esses comparativos das formas farmacêuticas plásticas, mostrando as diferenças entre elas. Né? Às vezes a gente fala assim, é uma pomada, não, é uma pasta. Qual que seria a diferença entre pomada e pasta? Já no aspecto, né, a diferença de gorduroso para opaco, então a pomada é aquela mais oleosa, ela tem aquela gordura. A pasta não, ela é aquela forma mais densa, mais grossa e mais menos brilhosa. Ela é como se fosse um mate dos cosméticos que as meninas utilizam, né? Aquela cor mais
fosca, fechada, opaca. Certo? Então a gente começa falando aí das formas farmacêuticas plásticas pomadas. A gente começa falando da pomada, que é a forma que a gente já fez em laboratório, a gente começa falando dela. Pomadas são o quê? São formas farmacêuticas de consistência macia, aspecto pegajoso, que se destinam ao uso externo, e que normalmente são preparados com recipientes gordurosos ou com polietilenos glicóis. Então, as pomadas, quando não são anidras, apresentam uma quantidade muito pequena de água, funcionando como uma película sobre a pele, apresentando, portanto, um efeito oclusivo bastante pronunciado. Para que seria esse efeito oclusivo? Geralmente para deixar a parte de baixo, onde está a pomada, mais úmida. Então, ela forma esse filme plástico sobre a pele, né? Ela tem pouca água e não permite que a água que está dentro da pele ou embaixo daquela região que passou a pomada se evapore. Então, a região embaixo, ela cria uma camada úmida, e isso pode ser propício para a cicatrização ou para deixar o local um pouco mais hidratado, né, dependendo aí do problema que está ali na pele. Então você consegue deixar essa região mais hidratada, mais úmida, fazendo essa oclusão. É como se você colocasse um pedaço de lona por cima ali da terra e por baixo continuasse úmido, assim que haja pomada. Aqui a gente tem os recipientes usados em pomada, né? A gente tem doadores de consistência, nós temos o fármaco e temos aí substâncias lipofílicas, que são afins ou são mais propensas às partes mais gordurosas, aos óleos. Né? Então, esses três tipos de substâncias, né, o fármaco mais doador de consistência, mais as substâncias lipofílicas, formam aí a pomada. O que são essas substâncias lipofílicas? Né? Substâncias lipofílicas, tanto de origem mineral quanto de origem animal, mais utilizadas em pomadas, serão descritas aí mais adiante. A gente vai entender um pouquinho mais delas mais para frente. Os doadores de consistência em pomadas são substâncias lipofílicas de elevado ponto de fusão, representados principalmente pelas ceras e pelos álcoois graxos de elevado peso molecular. Então, são substâncias de grandes moléculas que demoram um pouco mais para derreter, né? Para formar o ponto de fusão, para ela se tornar óleo, ela precisa aí de uma temperatura maior, porque a molécula dela é muito grande. Então, essa substância, ela deixa a pomada com esse aspecto de graxa. Quando você coloca sobre a pele, fica aquela cera, como se fosse um plástico derretido mesmo, porque o doador de consistência ele faz isso, ele segura mais tempo e não derrete tão fácil as outras substâncias lipofílicas. Tá? Pode-se usar também a plastibase, né, que é um recipiente especialmente elaborado para formulação de pomadas, sendo constituído por uma mistura de vaselina com polietileno 5%. Então você pega ali vaselina 95%, polietileno 5% e cria a plastibase. Ela permite a obtenção de pomadas com bom aspecto, fácil aplicação, com um odor menos intenso, né, para a gente que fez pomada à base de lanolina sabe que o odor é bem forte da lanolina, permite um melhor espalhamento e uma melhor aderência sobre a pele. Pode ser utilizada como único recipiente da formulação ou em proporções variadas, compondo uma mistura de recipientes para que se obtenha aí as características do produto final. No Brasil, era comercializada sob a designação de Chemigel. Você pode achar também esse tipo aí de nome comercial quando você quiser comprar uma plastibase, ela se chama aí Chemigel. Para o preparo de pomadas, então, nós temos aí a fusão dos recipientes, né, a mistura e o derretimento deles numa certa temperatura. Depois nós temos a homogeneização, a adição dos fármacos em parte do recipiente. Depois nós fazemos a incorporação do fármaco. No final, tem-se o resfriamento. E por último, do preparo das pomadas, nós temos o invase das pomadas, que é o final. Aqui a gente tem uma formulação de pomada base, né? Vaselina, por exemplo, 99%, e o doador de consistência 1%.
né? E aí a gente tem, dependendo do doador, dependendo do tipo de produto, né, essas pomadas assim com essa consistência bem amarelada, bem parecida com uma graxa amarelada mesmo. Bom, a segunda forma plástica, farmacêutica plástica que a gente vai falar, são os cremes e as loções, né? Vou voltar aqui, alguém entrou na aula. Então, os cremes e loções, os cremes são formas farmacêuticas constituídas por uma emulsão e apresentam consistência semissólida, sendo empregados aí para uso externo. O fármaco pode apresentar-se dissolvido ou suspenso em uma das fases aquosa ou oleosa. Grande maioria dos cremes utilizados na terapêutica tratam-se de emulsões do tipo óleo-água, ou seja, há um predomínio da fase aquosa. Tá? Não sei se já falei para vocês outras vezes sobre emulsão. Quando a gente tem esses tipos óleo, água, O/A, significa que o segundo componente, né, por exemplo, nesse caso a água, é uma predominância maior. Então a substância tem mais água do que óleo, então o óleo está disperso na água. Quando a emulsão do tipo água-óleo, significa que a segunda proporção é maior, o óleo, então a gente tem a água dispersa no óleo. Bom, é importante destacar que as preparações emulsionadas são muito importantes, sobretudo para uso dermatológico, uma vez que a mistura água-óleo é bastante adequada para aplicação na pele humana. Além disso, elas são laváveis, podendo ser facilmente removidas da pele ou das roupas, né? Então o creme ele é bastante utilizado por essas questões. Os mesmos conceitos são aplicados às loções, porém essas são preparações mais fluidas, ou seja, são menos viscosas, em geral aplicadas a partes mais extensas do corpo. O fluido, quando você precisa de um espalhamento maior, você utiliza a loção, que ela é mais fluida. Ela tem mais água, então ela espalha-se mais sobre as partes do corpo. E a gente tem, né, a formulação de cremes e loções. Para a formulação óleo-água, nós temos uma parte maior de água do que de óleo, e sempre a gente tem o tenso ativo. O tenso ativo seria aquele agente emulsionante que vai diminuir a barreira de tensão entre a água e o óleo e vai tentar criar micelas, né? Aí dando a impressão de misturar a água com o óleo. Então o tenso ativo faz isso, ele dá essa ação micelar, de criar micelas entre a água e o óleo. Então nós temos o óleo-água, onde a parte maior é a água, e emulsões água-óleo, onde a parte maior seria o óleo, mas também tem água e tensoativos. Que para a formulação de cremes e loções, nós precisamos de algumas substâncias, né? Tirando essa grandona aqui, bora falar das outras. Nós precisamos de substâncias lipofílicas, precisamos de umectantes, conservantes, fragrâncias, tensoativos e doadores de consistências. Nós temos também as ceras autoemulsionantes, que já é uma mistura do tensoativo com o doador de consistência. Então você pode ter esses dois produtos em um só e se chama cera autoemulsionante. Tá? Ela já faz uma emulsão. Você já tem uma cera que já tem o tensoativo ali misturado nessa cera. Isso para preparo de cremes e loções. Primeiro, então, substâncias lipofílicas. Então, os compostos de natureza lipofílica são componentes de grande importância em cremes, na medida que são indispensáveis à preparação de emulsões. Podem também estar presentes em vários outros produtos, como as pomadas e até mesmo em géis, sendo responsáveis aí pela ação emoliente dessas preparações. É aquele óleo, a substância lipofílica é aquela que tem mais afinidade por óleo e ela dá essa emoliência aos produtos feitos na forma de creme ou loção. De acordo com a sua natureza ou origem, essas matérias-primas podem ser classificadas em minerais, animais e semissintéticas, né? Nós podemos ter esses três tipos de substâncias lipofílicas. Bom, as de origem mineral, também chamadas de petrolatos, né? Compostos extraídos do petróleo, representados principalmente pelos hidrocarbonetos, dentre os quais destacam-se o óleo mineral, a vaselina e a parafina, né? Então a gente tem
os petrolatos que têm essa capacidade de ser aí, parecendo que eles não são de aspecto animal, eles são de aspecto mineral mesmo, né? E aí cria esse óleo mineral, vaselina, parafina, para criar substâncias aí dentro dessas características. Tais matérias-primas são bastante inertes quimicamente, então elas não fazem reação, resistem à oxidação, não são saponificáveis, então elas são muito estáveis, tá? Porém não apresentam nenhuma capacidade de penetração cutânea, sendo então empregados no tratamento de superfície. Então, se você tem um petrolato, tá? Você tem que imaginar que ele tem uma grande cadeia de carbonos ligadas de uma forma estável, então é uma molécula muito grande, tá? Que é derivada do petróleo, né? Purificada, refinada, igual a vaselina. Imagina que o petróleo é daquela graxa, coloração preta, e eles purificaram ao ponto de criar a vaselina, a parafina e o óleo mineral. Então é uma molécula petrolado, né, bem grande. Então, a sua pele não consegue absorver essa molécula, não passa pela barreira da derme. Então, elas são utilizadas para ficar mesmo na superfície. Forma, então, uma película sobre a pele, quando aplicados, impermeabilizando-a, fazendo esse efeito oclusivo. A vaselina é o representante mais comum dessa categoria de substância lipofílica de origem mineral. A gente vai ver aqui no quadro 1. A gente tem a comparação dos diversos tipos de vaselina. Nós temos a vaselina líquida, que também tem o sinônimo de óleo mineral leve, é um líquido oleoso, pouco viscoso, tem um ponto de fusão abaixo de 20 graus Celsius. Então, na temperatura ambiente, a vaselina líquida, ela é líquida, né? Você consegue 21, 22 graus Celsius, deixar ela líquida. Se você abaixar mais, colocar ela na geladeira, ela vai se solidificar. A vaselina branca ou vaselina tem um aspecto pastoso e tem um ponto de fusão entre 36 e 60 graus Celsius. A vaselina aí, o ponto de fusão mais na temperatura do corpo humano. E tem a parafina, que é a vaselina sólida, que é sólida a temperatura ambiente e tem um ponto de fusão entre 48 graus e 62 graus Celsius. Né? A parafina, ela é mais dura um pouquinho. Então, depende muito do ponto de fusão para saber como você vai utilizar esse tipo de produto no seu creme ou na sua loção. As substâncias lipofílicas de origem mineral. Né? Falei para vocês já da lanolina, né? A lanolina é um dos representantes mais notáveis desse grupo, mas atualmente os compostos de origem animal estão sendo cada vez menos utilizados para a elaboração de cremes e pomadas. E muitos produtores de matérias-primas para a indústria farmacêutica têm lançado produtos que são ditos renováveis, ou naturais, ou ainda de origem vegetal. Esses produtos têm por finalidade apresentar ao consumidor uma alternativa aos de origem animal, além de constituírem-se uma fonte dita renovável. Né? Você não pode considerar o animal como uma fonte renovável. Por mais que você tenha criação, genética e tudo mais, você tem aí uma vida, né, um ciclo, e você precisa respeitar isso, não pode colocar isso como renovável. Porém, matérias-primas de origem animal ainda hoje são bastante difundidas, quer pela sua eficiência, quer pelo fato de que algumas acabam por serem sintetizadas em laboratório, não dependendo mais de extração. Então, algumas moléculas produzidas por animais já podem ser produzidas sinteticamente em laboratório. Dentre esses, o principal representante é a lanolina, seus derivados, além da cera de abelhas. Bom, começando falando da lanolina e seus derivados. Lanolina, ou também chamada de gordura de lã, é um produto secretado pelas glândulas sebáceas das ovelhas, constituído por uma mistura complexa de compostos, aí com uma ação emoliente sobre a pele. No quadro 2, a gente tem aí a composição química média da lanolina. O que tem na lanolina? Tem 94% de ésteres, 1% de ácido graxos livres, 4% de álcoois graxos livres. Só um minutinho. Hidrocarbonetos, 1%. Então, essa é a composição química da lanolina. Né? Grandes moléculas misturadas, formando aquela graxa amarelada com aquele cheiro característico. Em função da sua origem, a lanolina pode apresentar-se em maior ou menor grau,
contaminada com pesticidas, que segundo a farmacopeia americana não deve ultrapassar 3 partes por milhão, e existem no mercado aí lanolinas com alto grau de pureza, consideradas aí hipoalergênicas, que podem ser utilizadas, alergênicas, não alergênicas, que podem ser utilizadas inclusive para produtos que pessoas que tenham alergia a produtos de origem animal. Tá? Além desse efeito emoliente já bastante consagrado, a lanolina, devido à sua composição, possui também propriedades emulsificantes, além de uma boa compatibilidade com a pele. Então, essa versatilidade levou ao surgimento de uma vasta gama de outros produtos derivados aí da lanolina. Vamos falar de alguns derivados. O primeiro deles, as bases de absorção da lanolina. Então, são produtos aí derivados da lanolina que possuem uma elevada capacidade de absorção de água, auxiliando, desse modo, na emulsificação de sistemas água-óleo e óleo-água. As bases de absorção são compostos por álcoois graxos de alto peso molecular, também chamados de colesterol, ésteres de hidrocarbonetos, e são líquidos à temperatura ambiente. Né? São bases aí que elas não têm aquele aspecto de graxa igual a lanolina. Né? Na temperatura ambiente, elas são bases líquidas. Além da ação emulsificante, possuem bom poder emoliente, sendo empregados na elaboração de produtos para pele, cabelo e maquiagem. Boa parte do uso da lanolina também é destinado a cosmético, não só a medicamentos, tá? Então ela pode ser utilizada a qualquer base e essa base pode ser usada como cosmético também. Os álcoois de lanolina, que são obtidos por destilação da lanolina, constituído de álcoois graxos, alifáticos de cadeia longa e ramificada, além de dióis e esteróis. Eles possuem aí propriedades emulsionantes e são utilizados em cremes e loções. São sólidos a temperatura ambiente também. Então, são álcoois aí derivados ou destilados da lanolina. No processo de destilação, aquele que você cria uma coluna de destilação e retira substâncias por diferentes pontos de evaporação. Então, você coloca ali a lanolina para cozinhar, né, para esquentar, né, para ferver, e os vapores você vai retirando de acordo com a temperatura que vai subindo ali. Você retira esses álcoois de lanolina por esses vapores da lanolina. A lanolina etoxilada, que é uma lanolina anidra, que sofreu reação de etoxilação com o óxido de etileno, sendo, portanto, hidrossolúvel, que é uma característica essa bastante interessante, uma vez que é possível, então, sua incorporação a produtos como géis, soluções hidroalcoólicas, shampoos e sabonetes líquidos. A lanolina etoxilada é muito utilizada na produção dessas formas farmacêuticas. Pode ser apresentado sobre a forma sólida, né, na forma de escamas, ou na forma aí, semissólida, pastosa. A lanolina etoxilada, você pode encontrar ela dessas duas maneiras. Lanolina líquida, a chamada lanolina líquida, corresponde, na verdade, à fração éster extraída da lanolina, sendo um produto que mantém as características de emoliência e emulsionamento, porém com a vantagem de ser um produto de mais fácil manuseio e apresenta um odor menos intenso que a lanolina líquida. Aqui a gente tem o quadro da lanolina e seus derivados e alguns nomes comerciais existentes no Brasil. A gente tem aqui a base de absorção, né? Um derivado é a croda, base líquida, né, da croda, ou na Chemi Union ela chama Uniliquid. Os álcoois de lanolina não tem na croda, mas tem na Chemi Union, que é a Chemilan AL, e a lanolina etoxilada, você pode achar dois nomes na croda, a Super Solan Pastilles e a Solangel 401, e na Chemi Union eles se chama Chemilan Fex e Chemilan Lex, que é a lanolina na forma de escamas, etoxilada na forma de escamas, e etoxilada na forma pastosa também. Você encontra nas duas formas.
A cera de abelha, obtida a partir de favos vazios das colmeias, apresenta-se como uma massa amarelada, né, amarela, cujo ponto de fusão está entre por volta de 65 graus Celsius. Constituída basicamente por álcoois graxos livres, ésteres, hidrocarbonetos e ácidos graxos livres, sendo empregada como agente de consistência em pomadas. Então, ela é um dos agentes que engrossa um pouco as pomadas. Né? A gente falou lá atrás dos agentes de consistência, cera de abelhas e lanolina são alguns deles. Bom, outras substâncias lipofílicas agora semissintéticas, a gente estava falando das substâncias lipofílicas de origem animal, agora nós falamos das semissintéticas, a gente tem aí os ácidos graxos, que são compostos caracterizados pela presença do grupo carboxílico, COOH, e possuem ainda uma cadeia de átomos de carbono e hidrogênio. Podem ser simples ou ramificada, com ou sem duplas ligações não saturados, e em geral ela é acíclica. Né? Então nós temos essa semissintética aí que se chama ácido graxo. Esses ácidos eles são sólidos à temperatura ambiente, podem ser empregados para aumentar a consistência de emulsões, tá? Além de atuarem como emulsificantes quando reagem com uma substância alcalina, originando aí um sabão. O ácido graxo mais empregado é o ácido esteárico. Esse seria o ácido graxo mais empregado. Os álcoois graxos superiores, utilizados em cremes e pomadas, são do tipo monovalentes e de peso molecular elevado. Né? A diferença de ácido, a gente tem aqui os álcoois graxos, né? Então, são diferentes, né? Mas geralmente eles são bem parecidos na composição, eles parecem pastilhas ou escamas, tá? Que se tornam ceras, são do tipo monovalentes, de peso molecular elevado, com cadeias de 12 a 18 átomos de carbono. São bastante empregados em emulsões como agentes de consistência, além de suas propriedades emulsionantes auxiliares. Quando você quer dar uma maior consistência, você quer deixar aquele creme um pouco mais vigoroso, mais grosso, você utiliza aí, junto com o emulsionante normal, o álcool graxo. Os mais utilizados são o álcool cetílico e o álcool estearílico. Comercialmente é possível encontrar uma mistura desses dois álcools em proporções distintas. Né? Então você tem aí também o álcool cetoestearílico, que seria a mistura do cetílico com o estearílico. Tem mistura 50-50%, 70-30% e outras misturas de álcoois graxos aí para fazer cremes ou loções. Os ésteres resultam da reação entre o álcool graxo e o ácido graxo. Então, você tem o álcool e o ácido, você faz uma reação, cria-se um éster, né? Possível, então, a obtenção de um grande número de compostos que podem ser agrupados em diferentes classes. Tá? Nós temos, por exemplo, os ésteres de glicerol, que são obtidos a partir da reação entre um ácido graxo e um poliol, nesse caso, a glicerina. Então, o representante mais conhecido dessa categoria é o monoestearato de glicerila, que é utilizado como emulsionante secundário e agente doador de consistência em cremes. Temos os ésteres de ácidos graxos e álcoois de peso molecular médio, que são compostos com boa propriedade emoliente, sem, no entanto, apresentarem aspecto pegajoso quando aplicado à pele. O produto comercialmente denominado cetiol V, né, da Cognis, é o éster decílico do ácido oleico. Então, você cria esse éster, né, desse ácido oleico, que você chama de cetiol, muito utilizado aí em farmácias de manipulação. Os ésteres de glicóis, né, são agentes emulsionantes, uma vez que sua molécula estão presentes grupamentos hidrofílicos, como o glicol, e lipofílicos, representados pelo ácido graxo. Os principais representantes dessa categoria de ésteres de glicóis são o monoestearato de etileno glicol, o diestearato de etileno glicol e o monoestearato de dietileno glicol. Os ésteres isopropílicos, que são obtidos através de reação de esterificação de um ácido graxo e do álcool isopropílico, são incolores,
não possuem sensação oleosa e penetram facilmente na pele, amaciando-a e conferindo-lhe elasticidade. Exemplos: o miristato de isopropila, o estearato de isopropila, o palmitato de isopropila são exemplos de ésteres isopropílicos. E as ceras autoemulsionantes, né? As ceras autoemulsionantes são aí produtos mais bem elaborados para a produção de emulsões estáveis e que apresentam um bom aspecto visual, né? O chamado creme Laneige vem dessa cera autoemulsionante chamada cera Laneige, né? Que é uma marca registrada. Tá? Então, o surgimento dessa categoria de matérias-primas foi muito importante, né, para a produção de sistemas emulsionados, em virtude de inúmeras vantagens, dentre as quais a gente destaca as seguintes vantagens. A economia de tempo na produção, você faz um creme ou loção bem mais rápido, a versatilidade, a estabilidade do produto final, a facilidade na etapa de formulação do produto e outras que fica bem mais ou menos odores do que as substâncias animais, né? Elas têm menos pegajosas, então são próprias, muito bem trabalhadas para fazerem esses cremes. Embora a composição das ceras autoemulsionantes varie de um fabricante para outro, em geral são constituídas por um ou mais tensoativos e substâncias graxas sólidas, dentre as quais destacam-se os álcoois graxos superiores. De acordo com o tensoativo presente na cera autoemulsionante, essas podem ser de natureza aniônica ou não iônica. Então, quando se fala cera autoemulsionante aniônica ou não iônica, depende do tensoativo que está ligado nessa cera. Tá? Fato este que deve ser considerado pelo fornecedor, uma vez que a adição de ativos de carga contrária pode ocasionar a desestabilização da emulsão. Então, você tem que saber qual é a carga dos ativos que você está colocando naquele produto, senão você quebra a emulsão e você destrói o produto. Tá? Nesse sentido, então, é evidente a vantagem daquelas ceras ditas não iônicas sobre as demais. As ceras autoemulsionantes aniônicas foram as primeiras a serem introduzidas no mercado. Embora aquela época representassem um avanço considerável na tecnologia de emulsões, elas apresentam problemas de compatibilidade com ativos de natureza catiônica, além de não suportarem valores altos ou muito baixos de pH. Então a gente tem aí um limite de pH que você pode colocar nessas ceras autoemulsionantes, né? Então você tem alguns limites de formulação mesmo. Para cada cera ela tem os seus limites muito bem estabelecidos. São considerados como produtos mais modernos, as ceras autoemulsionantes não iônicas permitem a obtenção de emulsões mais estáveis em uma ampla faixa de pH e mais compatíveis com a maioria dos ativos comumente empregados. A gente tem a comparação de ceras autoemulsionantes disponíveis no Brasil. Temos produtos como Polovax, fabricante Acroda, tem a natureza não iônica e a composição são álcoois graxos etoxilados. A concentração dela, você pode fazer cremes ou loções que variam de 2 a 10% de Polovax, e a gente tem similares como o Uniox C1, tá? Da Chemi Union. Temos a Cosmovax J, ou como Wax, né? Wax vem de cera em inglês. A fabricante também é a Croda, natureza não iônica. A composição é o álcool cetoestearílico e álcool cetoestearílico etoxilado. A concentração varia de 3 a 15%, e você encontra similares como a Uniox A, também da Chemi Union. Você tem o Laneige N, a fabricante da Cognis, né, o creme Laneige, o mais famoso de todos os cremes de laboratório. Tem a natureza aniônica, a composição são álcoois graxos e cetilestearil sulfato de sódio. A concentração do Laneige pode variar de 3 a 15% na formulação, e o similar é o Ostacerine N da Clariant. Temos também da Croda o Crodafos CES, tá? Também é uma cera não iônica, a composição é o álcool cetoestearílico e ésteres de fosfato, numa concentração usual de 3 a 15%. Similares não tem para esse Crodafos, não existem similares ainda.
Bom, ainda para finalizar cremes e loções, a gente precisa de tensoativos, que são utilizados em cremes e loções, representados principalmente pelos tensoativos aniônicos e não iônicos. Tá? Nós temos os conservantes, que são empregados em formulações de cremes com a finalidade de manter o produto livre de contaminação por micro-organismos, porém não dispensam cuidados durante a produção, para que possa evitar uma carga microbiana elevada do produto, comprometendo assim a eficiência do conservante. Tá? Sempre que utilizar o conservante, tá? Sempre ter cuidado com a manipulação, com a limpeza da bancada e tudo mais, para não ter problemas, porque confiar só no conservante não é muito legal, não é muito confiável só ele. Tá? Principalmente que eles são utilizados em baixas concentrações, até 0,5%. É muito importante observar que um conservante ideal não existe, tornando necessário que se conheçam as aplicações específicas e limitações de cada um deles, e assim racionalizar o uso desses conservantes. Os mais utilizados em creme são os parabenos, a gente tem o metilparabeno, propilparabeno, conhecidos como nipagin e nipazol, uma mistura de parabenos, né, que é o fenoxietanol, da Cheminol, o 2-bromo, 2-nitropropanol, 1,3-diol, que é o Cheminol BP, e o midazolinil ureia, também chamado de germal, midazolinil ureia, chamado de germal 115. Entre vários outros, são utilizados aí como conservantes de formulações em cremes ou loções. Temos os umectantes, né? A fase aquosa de um creme do tipo óleo-água pode evaporar-se, ocasionando uma má conservação do produto, e assim a finalidade de reter água, a fase externa da emulsão. São utilizados frequentemente em cremes ou os umectantes, para deixar eles mais líquidos e não deixar secar. Os mais utilizados são a glicerina, o propileno glicol e o sorbitol. Fragrâncias denominadas perfumes ou essências, uma mistura concentrada obtida a partir de mistura de vários compostos que apresentam um odor característico. A escolha da fragrância adequada para o produto é um fator de grande importância para o sucesso do mesmo, uma vez que tal fato vai influenciar não apenas o consumidor, mas também a estabilidade da formulação. Então precisa se ter aí uma fragrância estável, né, nos produtos. Aqui uma coisa. Só um negocinho aqui no computador rapidinho. Mais um negocinho no computador. Pronto. Bom, então ocorre em função da complexidade de componentes de uma fragrância. A gente tem aí muitos anéis aromáticos nas fragrâncias, né, e eles são bastante reativos, que pode ser da ordem de centenas de compostos químicos de natureza diversa. Em função dessa complexidade, deve estar atento em relação à possibilidade de ocorrência de incompatibilidade na formulação. Bom, para preparar o creme. Então, para a gente preparar o creme, consiste na obtenção da emulsão correspondente, o que faz pelo aquecimento da água e nela dissolvendo os compostos hidrossolúveis, não devendo exceder a temperatura de 75 a 80 graus Celsius. Ela é aquecida também à fase oleosa. Então, você aquece a fase aquosa e a oleosa até mais ou menos 75 a 80 graus. Estando as duas fases aquecidas e praticamente a mesma temperatura, em torno de 70 graus, faz-se a mistura de ambas com agitação constante. O fármaco, em geral, é incorporado após a formação da emulsão e depois do resfriamento da base. Depois que você resfria, você incorpora o fármaco. Isso aqui. Aqui a gente tem um exemplo de preparo de creme, né? Aquecimento da fase aquosa e da fase oleosa. Mistura-se as duas fases, faz o resfriamento, a adição dos fármacos e o invase. Aqui uma formulação de creme base, uma cera autoemulsionante 5 a 15%, emolientes de 2 a 10%,
umectante 5%, conservantes, quantidade suficiente, fragrância também, e água deionizada, que é SP 100%. Deixa eu só mostrar mais um negócio aqui das emulsões, antes da gente passar para os géis. Emulsão é um mundo à parte, né? Quando a gente fala em mistura de óleo e água, a emulsão seria um mundo bem à parte mesmo. Aqui, ó, tem toda uma farmacotécnica própria. Eu tenho alguns slides aqui com relação à emulsão. Não vou ficar aqui lendo eles todos, mas eu vou falar algumas definições interessantes de emulsões. A gente tem macro e microemulsões, né? Então, né, dispersões de partículas e gotículas grandes, né, de 10, de 100 a 100 mil nanômetros, e gotículas de 10 a 100 nanômetros, que são microemulsões. Essas são transparentes, elas parecem muito soluções, tá? Aqui a gente tem alguns gráficos legais, né? O estágio inicial da emulsão, separação da água e óleo. O estágio intermediário, óleo-água e água-óleo, dispersões presentes no sistema. E aí, no final, a emulsão ela vai se separar ou numa mistura final resultante óleo-água, ou numa mistura final resultante água-óleo. Que está em inglês, né? Oil, water. Né? A gente tem que entender esses livros em inglês. E aqui a gente acontece sempre isso, né? A emulsão, ela tem essa separação de óleo e água, o tensoativo faz essa micelação, que cria essas bolinhas, essas micelas, e no final você pode ter uma emulsão misturando o óleo na água ou a água no óleo, tá? Então você tem fases, né, dispersa e dispersante, né? Então você tem algumas fases das emulsões, as consistências, elas podem ser líquidas ou semissólidas, de uso externo e uso interno, então você tem ainda o uso de fármacos utilizados inclusive para via parenteral, para emulsões de uso interno, você pode ter emulsões para aplicação interna, para se alimentar, ou para via parenteral direto na veia, a emulsão alimentícia mesmo, então são muitos os usos de emulsões, principalmente para microemulsões. E aqui a gente tem algumas imagens da mistura óleo-água, tá? Óleo-água, o transiente de emulsão, tá? E aqui a gente tem também a formação e pode ocorrer a quebra, né? Então você pode ter a quebra, esse tipo de emulsão aqui pode voltar para a forma de óleo e água. Então, o problema é você criar uma emulsão, ela não ter a estabilidade requerida e formar de novo, separar as fases, né? Um fármaco, um cosmético interessante feito com esse tipo de, de, de reação que a gente acha que é negativa, né, separação de fase, são os óleos bifásicos, tá? Que é aquele óleo colorido que tem uma parte de água e óleo, e aí às vezes eles colocam um corante vermelho em cima, azul embaixo, dependendo do produto, tá? E aí você mistura, agita ele, cria a emulsão, aplica na pele e depois você deixa lá, ele separa de novo a emulsão. É interessante se você tem substâncias que não são estáveis durante a emulsão. Então, se você tem aí substâncias que são melhores diluídas em água e óleo, você cria essa emulsão transiente, né, e depois você tem uma separação dela. Às vezes você pode melhorar a absorção de um fármaco fazendo um óleo bifásico, por exemplo. Algumas teorias de tensão intersticial, não vou me aprofundar nas teorias da emulsificação, tá? A gente tem a teoria do filme interfacial, a teoria da cunha orientada, tá? O que mais que eu tinha para mostrar para vocês? Aqui o emocionante água-óleo, né? A água no óleo, o óleo na água, a gente tem aí os tipos de micelas diferentes, e aqui a gente tem
em microscópio. É interessante ver, né? A fase 1, a azul, seria a água, a fase 2 seria o óleo. Aqui na emulsão, água-óleo, tá? Então, óleo-água, desculpa a quantidade maior de água. Aí aqui as mesmas micelas, né, na água-óleo. Tá? A gente tem fase aquosa e oleosa, já falamos sobre isso, as vias de aplicação. Aqui tem outras figuras interessantes. Vou mostrar para vocês. Aqui os tensoativos, para vocês verem o tamanho da cadeia deles, né? Por exemplo, a gente falou do estearato de sódio, né? Estearil sulfonato de sódio, estearil sulfato de sódio, né? Então a gente tem aí grandes cadeias de tensoativos. A gente tem uma cadeia lipofílica e uma cabeça hidrofílica para entrar em contato com a água e tentar misturar a água e o óleo. Laurilbenzeno de sódio, tensoativos catiônicos, aniônicos. Mecanismo de formação de filmes. Era isso que eu tinha para mostrar desses slides aí para vocês. Eu queria que vocês vissem aquelas imagens que eu mostrei do óleo e da água. Deixa eu ver aqui. Então, a gente vai para os géis, né? Os géis são bem simples, né? Os géis eles são bem fáceis, eu acho, de entender. Soluções coloidais ou suspensões de substâncias formando um recipiente transparente ou translúcido. Os géis são veículos destinados a peles oleosas ou acneicas. Exemplos são os géis hidratantes para pele oleosa, géis protetores solares, géis esfoliantes para pele, géis fixadores e modeladores para cabelo, géis para banhos, shampoos em géis e outros. A gente tem bastante tipo de produto em gel. O mercado faz distinção entre gel creme e um creme gel, que são direcionados geralmente como hidratante para a pele oleosa. Ambos os produtos possuem uma fase aquosa, espessada por um polímero orgânico hidrossolúvel. No entanto, um creme gel possui fase oleosa constituída de derivados graxos que são emulsionados na fase aquosa espessada, onde apenas foi dado um esbranquiçamento ao gel. Então, ele tem uma quantidade de óleo bem menor, o creme gel, do que o creme. Né? Então, você tem aí o gel, que ele é uma substância totalmente aquosa e não tem óleo, e aí você quer dar uma leveza ao gel, colocar um fator umectante nesse gel, você pega e coloca um pouco de emulsão ou um pouco de derivado graxo, um pouco de óleo nesse gel para ele ficar aí uma aparência mais esbranquiçada e cria-se aí o creme gel, que é um creme bem mais suave. Algumas características dos géis. Eles possuem consistência de gelatina, são transparentes e têm tixotropia, que é um fenômeno associado à diminuição da viscosidade do sistema provocado por forças mecânicas, sendo, porém, reversível quando em repouso. São livres de gordura, cujo teor de água é bastante alto, né? Então, a possibilidade de contaminação dos géis também é altíssima, por causa dessa quantidade de água que tem nesse produto. Possuem baixíssima penetrabilidade cutânea, o uso de álcool isopropílico e propileno glicol aumenta a penetração na pele. Na sua formulação contém gelificantes, umectantes, conservantes, antioxidantes, quelantes e outros produtos também. A gente tem alguns tipos de espessantes, né? Espessantes derivados de celulose, que não depende de pH, como a carboximetilcelulose, né? Então tem tipos diferentes de géis para serem feitos. A CMC é um polímero aniônico, quase nunca utilizado pela veiculação de ativos dermatológicos, é muito utilizado para uso interno. A CMC, a carboximetilcelulose, ela parece ali a consistência de um muco, ela parece um catarro. Ela é bem ruim mesmo, bem feia, né? Mas ela é mais utilizada para uso interno. São incompatíveis com ativos ácidos, sais de alumínio e zinco, e o pH abaixo de 2. Então, ela é um gel aí bem suave, bem ruim de trabalhar, porque qualquer coisa ácida ele quebra. Temos a hidroxietilcelulose, como o matrozol e o celulose, são polímeros não iônicos, mais usados em dermatologia,
tolera bem o pH ácido, por isso é muito usado para produtos que levam o pH para baixo, como o ácido glicólico muito utilizado em gel para fazer aí os peelings, né, que é aquela queimadura na pele para renovar a face, é estável em pH entre 2 a 12. E a metilcelulose, que é um polímero não iônico, com várias incompatibilidades, como fenol, policetilpiridín, o PAB e os parabenos também não são muito compatíveis com a metilcelulose. Os derivados do ácido carboxivinílico dependem de pH, né, como o carbopol, os carbômeros são agentes gelificantes mais usados, são incompatíveis com fenol, com ácidos fortes e altas concentrações de eletrólitos, né? Então eles são mais utilizados aí num pH mais básico, um pH mais alcalino. O carbopol 934 tem uma fraca tolerância iônica, produz géis turvos, porém oferece boa estabilidade e viscosidade alta em emulsões e suspensões. Nós temos o carbopol 940, que é o preferido por produzir géis cristalinos, brilhantes, aquosos ou hidroalcoólicos. É o de menor efeito espessante, possui baixa tolerância a eletrólitos. Precisa esperar aí 12 horas para ocorrer a perfeita hidratação do carbopol. Interessante do carbopol que você geralmente na farmácia de manipulação, a gente utilizando ele como base, ao final do dia, 6 horas da tarde, você coloca ele para hidratar. E aí, pela manhã, 6 horas da manhã, na hora que a farmácia abre 7, 8 horas da manhã, você já tem um gel muito bem hidratado. Então é bom você deixar de passar de um dia para o outro hidratando para criar esse gel mais cristalino, brilhante. É um gel muito bonito. Né? Pena a gente não estar na faculdade todo dia, senão dava para a gente fazer aí esse gel de carbopol, para vocês verem esse gel bem bonito. E temos o carbopol 3, que é um polímero de fácil dispersão, não precisa esperar 12 horas para hidratação. Ele possui um sensorial muito melhor que o 940, né? Ele tem a característica bem de gel para cabelos. Bom, as resinas de carbopol, quando dispersas em água, umecta e forma a dispersão aquosa resina-água, com valor de pH na faixa de 2,8 a 3,2, levemente ácidos. Nesse estado pré-dissolvido, a molécula de carbopol está extremamente enrolada e sua capacidade espessante é limitada. Para obter espessamento, é necessária a neutralização das cargas com bases inorgânicas, como hidróxido de sódio ou aminas de baixo peso molecular, como a trietanolamina. Geralmente, em manipulação, a gente utiliza a trietanolamina. Então, essa faixa de pH de 2,8 a 3,2 aumenta um pouco até próximo de 7, de neutro. Tá? Então, ao acrescentar trietanolamina ou hidróxido de sódio, o polímero estica, devido à neutralização dos grupos carboxila que estão presentes aí no polímero. O máximo da viscosidade é obtido em pH 7. A gente tem essas moléculas todas enroladinhas, né? Na hora que você coloca em contato com a água, elas começam a se abrir. Quando você coloca o neutralizante ou o alcalinizante, né? O NaOH ou a trietanolamina, elas se abrem e deixam a água bem viscosa, formando o gel. Tá? Para o preparo de gel, então, a gente precisa da hidratação do polímero, da adição dos adjuvantes solubilizados, acertar o volume, acertar o pH e fazer o envase. Não tem segredo para fazer gel. Só isso. Então, a formulação de um gel base seria o geleificante de 1 a 2%, umectante 5%, conservantes na quantidade suficiente e água deionizada com QSP 100%. Por último, as pastas, né? As pastas são as mais simples, né? Acho que é só esse slide aqui de pasta. São formas farmacêuticas de consistência semissólida, firme e que apresentam quantidade apreciável de pós, sendo destinadas ao uso externo. O teor de pós nessas preparações é, em geral, da ordem de 20%. As pastas apresentam grande poder secativo, podendo ser preparadas com recipientes lipofílicos ou hidrofílicos, e geralmente são constituídas pelo fármaco na forma de pó, recipiente ou por um umectante de glicerina. Então a pasta é aquela, parece uma pomada, só que ela tem uma quantidade de pó bem grande, né, na solução, na suspensão. Tá?
Bom, era isso, essa parte de farmacotécnica, né? Muito obrigado, bons estudos, até a próxima semana, é a nossa mensagem final de toda semana. Só que para a forma farmacêutica plástica, a gente tem uma boa utilização para ela, que seria a acne. Tá? A matéria da prova vai até aqui, né? Obrigado, bons estudos. Então, eu vou falar só mais um pouquinho de acne, que seria a utilização dessa forma gel para uma forma da gente trabalhar, já que a gente trabalha em preparações alopáticas, né? Nós estamos falando de preparações alopáticas, então a gente fala aqui um pouquinho de acne. Deixa eu ver aqui até onde a gente vai. E depois eu vou mostrar para vocês algumas formulações de acne. Então, matéria da prova até aqui. Eu não vou cobrar a acne de vocês nesse semestre, só vou falar um pouquinho dela para a gente finalizar essa parte de formas farmacêuticas plásticas com uma aplicação dentro de um acometimento que praticamente todo mundo já tem ou já teve, né, acne. Né? O que é a acne? É uma doença inflamatória crônica da unidade pilosebácea, que seria essa unidade onde sai o pelo. Né? Ali tem o pelo, sebo e tem uma doença inflamatória ali. Caracterizada por seborreia, formação de comedões, pápulas, pústulas e nódulos. Ocorre geralmente no início da adolescência e melhora dos 20 aos 25 anos para algumas pessoas. Né? Para outras pessoas, em 7 ou 17% dos casos aproximadamente, persiste. É mais precoce nas meninas porque elas têm uma alteração hormonal mais rápido do que nos meninos, né, com a vinda da puberdade, da menstruação, elas têm essa alteração e a acne aparece primeiro para as meninas. E a gente tem uma transição da acne comedoniana para a acne inflamatória, que seria aqueles pontinhos pretos que viram pontinhos brancos e formam aquelas acnes inflamatórias. É mais comum entre adolescentes, pode estender até os 30 anos, acometer os homens com mais severidade depois da adolescência. A procura masculina por tratamentos estéticos constitui a maior parte dos casos, né? Quando o homem vai no esteticista, seria para tirar ou cicatriz de acne ou para retirar a acne. Os locais mais afetados são a face, a região peitoral e o dorso. Aproximadamente 80% das pessoas a desenvolvem em algum momento da vida, representando mais de 30% das causas de consultas dermatológicas. Tá? O uso de cosmético pela população leiga é irracional. Como ela é uma inflamação que ocorre por uma proliferação bacteriana, se você não tiver adesão e persistência no tratamento, você pode selecionar ali os micro-organismos mais potentes e piorar o estado da acne. Então, o sucesso do tratamento depende da seleção correta dos produtos e procedimentos, da disciplina e da adesão do paciente às medidas planejadas. A patogenesia, aqui a gente mostra como ela se cria, né? Primeiro ocorre um aumento da produção de sebo. A gente tem aqui o cabelo, as glândulas sebáceas, tá? E essas glândulas sebáceas, elas vão aumentar a produção aí de sebo. Aconteceu aqui, o celular está me ouvindo. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. E aí fecha essa parte de cima, que forma uma hipercornificação do ducto pilosebáceo, uma hiperqueratinização folicular. Tá? Só para vocês verem como a gente vai usar a questão do gel e dos agentes plásticos na remoção da acne, da cárie. Né? Aqui a gente está formando uma quantidade extrema de sebo, né, de gordura, que fecha e forma essa tampinha preta, né, que é aquela acne preta. Depois ela se queratiniza, fecha o ducto e começa a ficar branco lá dentro, que é a inflamação ou o corpo, seu sistema imune, criando mecanismos para se defender daquela proliferação microbiana. Se continuar, né, tem uma alteração da flora microbiota pela colonização pelo Propionibacterium acnes, que é o micro-organismo que forma a acne, tá? E aí você tem a inflamação, que pode piorar bastante, né, e aprofundar bastante na pele, provocando aí cicatrizes que podem durar para o resto da vida. Né? Então nós temos aqui os comedões abertos, pretinhos, os fechados, os branquinhos, né? Aqui algumas pústulas e nódulos, né, bastante proeminentes na pessoa, né, mais pústulas e nódulos, né,
e cicatrizes de acne, cicatriz de acne aqui também. Bom, a clínica, para a gente tratar, ela é uma doença polimórfica, os comedões abertos negros e fechados brancos têm esses dois, geralmente tem os dois tipos. As lesões superficiais são chamadas de pápulas e pústulas, e as lesões profundas são os nódulos. Geralmente atinge 99% da face, 60% do dorso e 15% do tronco anterior. Tá? São classificadas de grau 1, 2, são as acnes não inflamatórias, a comedoniana e a papulopustulosa, e a acne inflamatória nodular de grau 3, 4 e 5, que é a nodular, conglobata, e a acne fulminans. Tá? Para quem nunca viu, buscar na internet aí imagens de acnes de grau 3, 4 e 5, né? A acne grau 5 ela pode causar inclusive a morte da pessoa. Ela cria leitos por baixo da pele que geram uma inflamação tão grande que pode causar a morte da pessoa. Né? Então são imagens bem feias. Eu preferi não colocar no slide esse tipo de acne. Deixa eu abrir aqui a parte de medicação. Eu tinha até colocado aqui, vou passar bem rapidinho os graus. Cadê vocês? Vocês perderam o nome. Então, grau 1, bem simples, né? Grau 2, fica um pouquinho maior. A acne de grau 2 é uma das mais comuns, né? Que cria essas pústulas. Grau 3, ela já é um pouco mais compromete, né? Nódulo cística. A grau 3 também são ainda maiores, doloridas. Aqui, a partir do grau 3, elas só podem ser cuidadas por médico, né? Precisa de prescrição para os medicamentos do grau 3. Grau 4, a conglobata, que ela se interage por baixo da pele, né? Ela cria nódulos debaixo da pele. Aqui um pouco mais perto, a conglobata. E a grau 5, a acne fulminante, né, que deforma o rosto e que pode levar a um processo grave. Essa acho que foi a foto mais suave que eu achei na internet. Tá? Outros fatores da acne sair assim, é o estresse, a alteração do eixo hipófise adrenal, aumento da produção de andrógenos adrenais. Então, quando você fala assim, não, mas no dia da festa que eu mais queria ir, apareceu uma espinha na minha testa. Geralmente aparece mesmo, que o adolescente ele tem um excesso de gordura pela mudança hormonal e a mudança de estresse. Né? A pessoa está muito preocupada com aquela festa, você muda o eixo hipófise adrenal e a espinha aparece. Né? O uso de cosméticos também, como lanolinas, petrolatos e óleos vegetais, né, que fazem a oclusão dos poros, pode aumentar aí a acne. Bom, para a gente finalizar mesmo os tratamentos, né, são vários, a gente vê aí tratamento para todo lado, bora ver alguns antiacneicos. Né? Esse produto ele deve ter ou diminuir a formação dos comedões, dos pontos pretos, inibir a secreção sebácea, dissolver o sebo, diminuir a queratogênese e ter uma ação inflamatória, combater a peroxidação dos lipídios e dos radicais livres e regularizar a ação dos hormônios da pele. Então a gente pode entender o antiacneico, né, como frente de todas essas etapas aí do dermocosmético que vai agir na pele. Tá? Bom, para tratamento tópico, a gente começa com os retinóides tópicos, que seriam aí um dos mais utilizados. Né? Tem aí, deixa eu ver aqui, alguém pediu para entrar de novo. Certo. Eles têm boa eficácia, né, como a tretinoína, a isotretinoína, o adapaleno e o tazarozeno. Aqui, nesse caso, o adapaleno, né, no uso tópico. Então, você tem que usar um tipo de gel que não produza
óleo na pele, para diminuir a produção de óleo na pele, pode ser um gel tópico. Tá? A gente tem tratamento com peróxido de benzoíla, tem ação bactericida, efeito comprovado, e pode se utilizar também antimicrobianos, né, como a eritromicina e a clindamicina, e geralmente eles não causam resistência bacteriana. Né? Pode combinar também tratamentos mais eficazes, diminuindo a resistência bacteriana. Você pode combinar o peróxido com antimicrobianos tópicos. Os micro-organismos da acne, eles são, como se diz, anaeróbios, eles não gostam de oxigênio. Então, quando você joga o peróxido de benzoíla, ele libera uma grande quantidade de oxigênio no local e mata esses micro-organismos, né? Então, ajuda bastante. O peróxido de benzoíla, então, libera oxigênio, tem ação queratolítica. Um dos peróxidos de benzoílas mais utilizados são a quinase, né? Ação contra cravos e espinhas, um dos medicamentos mais antigos, ou dermocosméticos mais antigos, na forma de gel, para evitar aí a formação de uma pele mais gordurosa. Né? Para tratamento tópico, o ácido salicílico, né? Sabonetes de ácido salicílico com enxofre são bastante utilizados também para limpeza e retirada dessa gordura da pele. Ácido azelaico, medolítico, antibacteriano, tem alguns efeitos limitados, mas também é uma boa opção. Tá? E antibióticos sistêmicos, como tetraciclina, né, minoxiclina, doxiclina, tetraciclina, limeciclina, macrolídeos também, né, tem alguns efeitos aí em crianças e gestantes, como a eritromicina, azitromicina, né, pouca eficácia, maior resistência bacteriana, então você usar azitromicina para tratar acne não é muito interessante. As sulfas são mais interessantes, como sulfametoxazol e trimetoprim, tá? Alguns antibióticos de uso tópico, óleo de melaleuca, que é um óleo vegetal, um odor bastante característico, interessante para o uso em produtos em gel, o óleo de copaíba, o irgazan e a eritromicina só com receita médica. Tá? Mais alguns antibióticos de uso tópico, como a clindamicina, o extrato glicólico de própolis, o sulfato de cobre, e tratamentos hormonais também, né? Você pode utilizar aí contraceptivos orais para regular os ciclos de hormônio na mulher, né? Você ter uma regularização do ciclo hormonal, diminuir as variações hormonais, diminuindo assim a elevação demasiada dos hormônios e do sebo da pele. Espironolactona, que é um diurético, também é um antiandrogênico, ajuda bastante. A flutamila, antiandrogênico, não esteroidal, pode ocasionar falência hepática, bem ruimzinho por causa disso. E os corticosteroides em baixas doses e hiperatividade adrenal. Né? Então você tem que aí, dosar isso com o médico, para fazer o tratamento ok. E a mais famosa de todas, né, a isotretinoína sistêmica, ou Roacutan. Tá? É aprovada para acne nodular, útil em acne de difícil tratamento com cicatrizes, só que ele é um teratogênico potente, então a pessoa não pode engravidar durante o tratamento, tem até aqui um símbolo na caixa do medicamento, você não pode engravidar, porque ele pode nascer o bebê faltando membros, né? Inclusive, para homens em tratamento com Roacutan, os espermatozoides também podem ter efeito teratogênico, não é aconselhável o homem também ter filhos durante o tratamento, tá? Ele causa alterações. Professor, Oi? eu fui pegar um medicamento no postinho de saúde que eu achei que tinha, né? Uhum. Que é morfina, o tramadol. Por que que o SUS não distribui isso? Não pode, não? Olha, morfina, tramadol, as medicações controladas, ele tem um grande apelo, né? Então, eles até distribuem, só que de uma maneira bem controlada. Então, é bem limitado o acesso. Geralmente, o acesso a esses medicamentos é mais para hospitais, né? Esse tipo de medicação, principalmente morfina e medicação para dor, né? A gente tem aí o uso abusivo de enfermeiros, o uso recreativo, né? A pessoa toma para sentir, para dormir, porque quer dormir no horário que não consegue, ou quer sentir o prazer de utilizar a morfina, né? A morfina ela é altamente dependente, então é o tipo de medicação que não é facilmente dispensado pela rede do SUS.
né? E Então, a moça me falou que é porque ele é de custo, de valor alto, mas eu não acho que ele pode ter colocado na de alto custo, né, talvez na de alto custo, para ter um maior controle. Mas o custo dele não é elevado. O problema mesmo é a dependência que ele causa. Tá? A entendi. pessoa dependente de morfina, morfina geralmente ela é a última medicação utilizada para o tratamento de dor. Dependência da morfina, se a pessoa é dependente dela, ela não tem mais, ela para de sentir o efeito com a morfina, ela acaba sentindo a dor totalmente, porque não tem outras medicações que possam aí tirar a dor da pessoa, né? Então, E isso serve para todas as classes dos controlados, então, né, professor? a maioria dos controlados, né? Entendi. Geralmente tem um controle bem maior. Entendi, professor. Obrigada. Então aí a gente tem a isotretinoína, né? Que ele é ótimo, mas causa alterações psicológicas, na bula fala que pode causar depressão e tendências suicidas. Para adolescente com acne, baixa autoestima e um medicamento que causa alteração psicológica, se for utilizar em adolescente, precisa ter muito acompanhamento, inclusive psicológico, para utilizar o Rocutan. Tá? Dose varia de 0,5 a 2 miligramas por quilo por dia, um total de 120 a 150 miligramas por dia. Que a gente tem algumas imagens de tratamento, né? Isso nem é bem interessante, porque parece que passou um Photoshop na imagem, né? Tanto que melhora a pele com a ação da isotretinoína. Né? Muito. Professor, esse Rocutan aí, a dermatologista passou para mim, Hum. só que eu não achei que eu tenha uma necessidade tão grande de usar, porque eu não tenho acne, não tenho espinha, não tenho nada disso. E aí eu Então, fiquei com medo de usar, porque também provoca queda de cabelo, né? ela tem vários efeitos colaterais. Eu não tive coragem de usar, não. A pele fica como se fosse um pêssego, né? Um veludo. Que a gente tem, Trinca por tudo, exemplo, né? nível 3, por exemplo, 4 meses de tratamento, né? Antes, depois Eu não tive coragem de utilizar, não. Não usei, não. que na acne cística, geralmente ela é prescrita para acne severa, tem dermatologista que acaba prescrevendo para todo tipo de acne, né? Então fica assim, muito mal utilizado, porque ele tem que ser prescrito para acne severa, que aí a gente vê os casos, né? 8 meses de tratamento, a pessoa recupera qualidade de vida. Pele negra, que tem bastante produção de melanina, né? Bem complicado, porque a acne forma uma grande quantidade de melanina inflamatória e é difícil, mesmo depois que você retira a acne, fica as manchas pretas, com o Rocutan consegue aí um tratamento, né? E por último, a terapia fotodinâmica, que é você colocar uma coloração que mata a bactéria, né? E ele acumula essa coprofina e a absorção dessa luz na coloração azul, tá? Libera radicais livres de O2 e destrói a bactéria. Aí você tem aí uma coloração que vai destruir também, pode ajudar, tá? A dieta, junto com o tratamento, é importante, né? Diminuição de doces, aumento do consumo de vegetais e frutas, tá? E era isso. A acne tem cura, né? Eu queria só mostrar para vocês uma utilização das medicações relacionadas a gel que a gente estava estudando anteriormente. Agora sim. Era isso, então. Muito obrigado. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Vocês sacaram tudo, entenderam tudo? Não entendi boa. Colocaram aí presença no chat. Ao lado. Meu teclado não está funcionando, eu coloquei, não, professor. Quem? Eliane. Eliane, Eliane presente. Machado. Tem outra? Acho que tem. Ou parou, sei lá. Ok. Professor, de novo presente. É que meu fone não tá funcionando direito. De nada. Mas eu botei no chat. Depois. Tá ok. Então tá, pessoal. Já quiserem separar os grupos para a semana que vem, podem se comunicar aí, tá? Que isso, Marcelo, pode falar.
Não era nada, não. Errou. Só digitei errado aqui, tá? Tá bom. E se puderem me mandar aí a lista para a semana que vem, pode me mandar também. Quem tiver o meu Ô, WhatsApp. professor, posso ficar para outra terça? Porque terça-feira que vem. Eu queria na outra terça. Aí vocês decidem aí entre vocês, mas tudo bem. Se quiser para essa, para Não, outra, tá. tá bom? Então tá, pessoal. Até semana que vem, então. Tenham todos uma boa semana, bons estudos, façam as atividades, tá? Corre lá no AVE e faça do controle de qualidade que já está disponível. Depois eu vou postar para a farmacoteca. Obrigado, boa noite. Tchau. Tchau, gente. Tchau, professor.